Por que que a gente não deve ler para a saúde? Tanto no tarô quanto no Petit Lenormand. São ferramentas e elas permitem ler, principalmente o Petit Lenormand, né, o famoso baralho cigano aqui do Brasil. E você consegue ver a questão da saúde, desde que você leia bem, né? A questão da saúde, em primeiro lugar, para ler, você precisa ter muitos anos de experiência. Segundo lugar, é uma ferramenta, ela permite. Mas será que eu devo? Então, apesar de, nos meus cursos eu ensino a fazer os significados da saúde, mas eu não me aprofundo, porque eu imagino o seguinte, se você está atendendo um consulente, ele já está com a doença, ele já está fazendo o tratamento, na leitura você poderá identificar quando as cartas estiverem confirmando. Olha, aqui esta conjuntura está falando da doença que a pessoa já tem e que ela já te falou. Por exemplo, câncer de mama, aí tem a conjunção ali falando do câncer de mama, sim, essa pessoa tá com câncer de mama. E as outras cartas vão dar a tonalidade de como ela pode passar por isso emocionalmente mais leve, com uma cabeça melhor, positiva, dar um aconselhamento para como ela passa por isso. Claro, sem abandonar os tratamentos do alopata, porque uma vez que pega no corpo físico, você tem que tratar o corpo físico e não os corpos astrais, né? A maioria das doenças, né, não vou dizer todas, porque eu acho que é muito arriscado a gente falar que tudo vem, né? Tem a questão biológica, do físico, né? O meu pai biológico, ele é um homem muito bravo, né? Ele teve uma vida muito difícil, claro, eu entendo o porquê, né? Então, é um homem que está sempre passando nervoso, né? Até mesmo porque pela carga de responsabilidade que tem nas costas dele. Mas ele nunca fica doente. E eu, que fui criada por outra família, comi muito miojo, muita besteirinha. Então, eu tenho a constituição física mais frágil do que a dele. Ele só comeu a vida inteira arroz e feijão, bife, macarrão, banana. Então ele comia comida, a vida inteira ele comeu comida. Então o corpo físico dele é muito mais forte para aguentar o repuxo da vida que ele leva. O meu não, né? Eu comi muito industrializado na minha vida toda. E por mais que eu faça uma reeducação alimentar hoje, o meu corpo já veio fragilizado desde o meu nascimento, inclusive desde a minha gestação, e a forma como eu me alimentei muitas vezes, né? A criança sente vontade de comer besteira, né? E então, esse corpo já deu uma fragilizada. Então, qualquer ansiedade, qualquer estresse que eu passe, é óbvio que o meu corpo não vai ter a mesma fortaleza física para aguentar o repuxo que o meu pai e os conterrâneos dele têm. Então, a gente tem que levar muita coisa em consideração que, infelizmente, muita gente não leva. Tem a questão espiritual, tem a questão emocional? Sim, claro. Mas muito também tem da constituição biológica, física que essa pessoa tem. E quando a gente fala de algumas doenças que vieram de um campo sutil para o corpo físico, né? Eu não acredito que sejam todas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um campo que a ciência não toca ainda, não temos uma ciência falando sobre isso, tá? A gente vê pessoas falando que a ciência comprovou. Não comprovou nada ainda. Tá? Tem algumas relações com algumas doenças, mas não todas, tá? Então, algumas possibilidades de vir do campo sutil, né? Espiritual, mental, emocional, até o corpo físico. Então, vem aí do sutil até o físico, mas o tratamento deve ser feito do físico para o sutil. E não se você tá com uma doença mais grave, você vai tratar o sutil primeiro. Quando pega no corpo, é um alerta, é um chamado do corpo. Presta atenção em mim. Então, você tem que olhar o corpo primeiro. E quem vai tratar o corpo de forma urgente é o médico alopata, tá? Que trata o corpo físico. E aí a gente tem as terapias complementares que vão trabalhar a parte da emoção das pessoas para que elas possam lidar de forma mais leve com a situação que elas estão levando, para que elas tenham fé e força para continuar os tratamentos com a alopata e ter uma vida mais feliz possível
independente dessa doença. E é essa consciência de bem-estar que a gente vai se atentar nas cartas, no máximo. Porque por uma questão de lei, tá? Existe uma lei regulamentando isso, que pessoas que não têm a capacidade profissional, né, a competência profissional, o diploma, o conhecimento, não pode passar diagnóstico e nem tratamento. É óbvio que eu posso ver nas cartas a doença que a pessoa já tem, mas eu vou me atentar mais em como as cartas estão aconselhando, como essa pessoa pode lidar com isso de forma mais leve, mais alegre, até que pela própria emoção dela, ela possa auxiliar e ter um resultado melhor no seu tratamento. Portanto, se vier um consulente falar, eu quero um diagnóstico, é difícil vir, né? Sobre o meu estômago, sobre... Você pode falar, e acho que até é ético você falar, olha, procure, se você está sentindo um incômodo em determinada região do corpo, procure um médico alopata. Eu sou um cartomante, né? Porque a gente tem que saber qual é a nossa, até onde a gente pode atuar, né? Mesmo porque se a gente for pegar um exemplo assim bem esdrúxulo, se você for na manicure, ela não vai te dar aconselhamentos médicos. Então, cada um vai atuar na sua própria ocupação. Tá? Isso, eu sei que muita gente pode ficar ofendida, mas é a nossa ética, a nossa competência, a nossa responsabilidade, o quanto que a gente é responsável, tá? E por uma questão de lei, né, gente? Se vocês não querem ter problemas com a lei, se alguém denunciar vocês, tá dando diagnóstico médico sem ser médico, isso pode gerar graves problemas para você como pessoa, como profissional, né? Então vamos evitar dor de cabeça, vamos ter aí uma jornada mais consciente, tá? E conscientizar esse consulente, porque a gente tem aí, como a gente tem uma desinformação em relação à cartomancia, tanto tarô quanto Petit Lenormand, e os oráculos em gerais, a gente precisa colocar aí consciência, né, nas pessoas para falar, olha, eu atuo só nesses assuntos, nesses você vai procurar um especialista, tá? Para que a gente também, a gente acaba sendo visto de forma responsável. Nossa, aquele profissional é responsável, ele sabe ali, né, tem limites, né? Ele não é aquele que aceita todos os tipos de perguntas só para ganhar dinheiro. Ele tem aí uma ética moral no trabalho dele. E eu espero que esse vídeo abra a mente da maioria das pessoas, porque nós temos muitas pessoas atuando de forma irresponsável, não só nos oráculos, como nas terapias holísticas. Tem muita gente séria, mas infelizmente tem aí uma minoria que está agindo de forma leviana, que acaba atrapalhando os profissionais que são sérios, né? E é isso que acaba atrapalhando o nosso trabalho e como a gente é visto, né, de forma séria, na nossa seriedade de trabalhar. Bom, enfim, fico por aqui para não ficar muito longo este vídeo. Namastê, até mais.